Graça e paz, amados irmãos e irmãs do Congregador, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos juntos mergulhar numa passagem das Escrituras que é, ao mesmo tempo, poderosa e profundamente solene. É uma história que está lá no livro de Números e que fala muito sobre liderança, sobre a pressão que vem com a responsabilidade e principalmente sobre como um único momento de fraqueza, um único ato de desobediência pode ter consequências que mudam tudo. Então vamos juntos abrir o coração para meditar nessa palavra. Bom, a nossa reflexão começa no deserto de Zin. Tentem imaginar a cena comigo, irmãos. O povo de Deus já está exausto, são décadas caminhando, o coração está cansado, sabe? E é bem ali, no lugar chamado Cadés, que eles vão enfrentar não só uma, mas duas crises gigantescas que vão testar a fé e a força dos seus líderes até o limite. E veja bem, mal eles chegam em Cádiz, a comunidade já é golpeada por uma dor muito grande. A dor da perda. Miriam, a profetisa, aquela que era irmã de Moisés e Arão, ela encerra sua jornada ali. Agora parem para pensar no peso que isso colocou nos ombros de Moisés. Além de toda a responsabilidade com o povo, agora ele tinha que lidar com o luto pessoal. Isso, com certeza, preparou o cenário para a grande prova que ainda estava por vir. E aí, irmãos, como se não bastasse a dor da perda, vem a prova física. No meio daquele calor escaldante do deserto, a fonte da vida simplesmente seca, acaba a água. E a gente precisa entender que isso não era só um desconforto, era, na prática, uma sentença de morte. E o medo, como infelizmente acontece tantas vezes quando a gente tira os olhos do Senhor, rapidinho se transformou em murmuração e em rebelião. A reação do povo, irmãos, ela é visceral. Eles se viram contra Moisés e Arão, não com um pedido de ajuda, mas com uma acusação cheia de amargura, de revolta. Escutem só a profundidade do desespero nessas palavras. Para eles, o deserto tinha deixado de ser uma passagem e virado uma cova. A promessa de uma terra que mana leite e mel naquele momento soava como uma mentira cruel nos ouvidos sedentos deles. Mas olha que interessante, no meio de toda essa revolta, de todo esse caos, Moisés e Arão fazem exatamente o que um líder segundo o coração de Deus precisa fazer. Eles se prostram, buscam a face do Senhor. E a resposta de Deus vem, e ela vem de uma forma clara, simples, uma instrução muito específica para um milagre grandioso. Prestem muita atenção na simplicidade do que Deus pediu. Vejam só, irmãos, a beleza e a simplicidade dessa ordem divina. Primeiro, pegue a sua vara, que era o símbolo da autoridade que o próprio Deus tinha dado a ele. Segundo, reúna o povo, porque o milagre não ia ser escondido, ia ser um testemunho público da glória de Deus. E o terceiro passo, que é o ponto-chave de tudo, fale a rocha. Não era para bater, não era para usar força, era simplesmente para crer no poder da palavra. Era um ato de fé, de obediência, para mostrar que o poder não estava no homem, mas sim em Deus. E é exatamente aqui, meus amados, que essa história dá uma virada trágica. Moisés, aquele homem que viu Deus face a face, que aguentou décadas de reclamação do povo, ele chega no seu limite. A pressão, o luto recente, a rebeldia constante, tudo isso parece que explode num único momento de falha humana. Prestem muita, mas muita atenção nas palavras de Moisés. Ele não está falando como um pastor que cuida, mas como um juiz cheio de ira. Ouçam, rebeldes. Dá para sentir a raiva, a frustração. E na pergunta dele, será que nós teremos que tirar água? Ele se coloca, junto com Arão, no lugar de Deus, como se o poder fosse deles. Naquele instante, a glória que pertencia somente ao Senhor foi roubada pelo orgulho e pela ira do homem. Olhem para essa comparação. Ela mostra a trágica desconexão. A ordem de Deus era um convite à fé. Fale. A ação de Moisés foi um ato de raiva. Ele feriu. E não foi só uma vez, não. Ele feriu a rocha 2 vezes, como que para deixar bem clara a sua fúria. Naquele ato, Moisés desonrou a santidade de Deus na frente de todo o povo. E mesmo com a desobediência de Moisés, o milagre acontece. A água jorra da rocha. Por quê? Porque Deus é fiel à sua aliança e Ele é misericordioso com o seu povo, mesmo quando os líderes falham. A misericórdia de Deus supriu a necessidade de todos ali. Mas o ato de desobediência do líder, esse não ia ficar sem consequência. Então, a sede física do povo foi saciada, mas o destino dos seus líderes foi selado naquele exato momento.
Vamos ver agora a dura consequência que veio de forma tão rápida e tão severa quanto o ato impensado de Moisés. E a sentença de Deus, irmãos, é devastadora. O problema não foi a falta de água. O problema, o grande pecado, foi a falta de fé e de honra. Deus diz, por não terem crido em mim para me santificar. Por causa desse ato, Moisés, o grande libertador, o homem que guiou aquele povo por 40 anos no deserto, ele não pisaria na terra prometida. Uma vida inteira de serviço e sacrifício, marcada por uma falha na reta final. Que coisa tremenda. E o impacto disso tudo é imediato. Aquele lugar passa a se chamar Meribá, que significa contenda, discussão, para que a memória daquele pecado nunca fosse esquecida. Logo em seguida, eles tentam passar pela terra de Edom, e a passagem é negada, forçando um caminho mais longo e difícil. E por fim, a consequência se torna pessoal e extremamente dolorosa. Arão, que foi cúmplice de Moisés, sobe ao monte Hor para morrer, sem ver a promessa se cumprir. E assim, amados, a gente encerra essa meditação. A história de Meribá é um lembrete muito sério de que até os maiores gigantes da fé ainda são humanos, sujeitos a falhas. E ela nos deixa com uma pergunta para a gente guardar no coração. O que esse momento de fúria nos ensina sobre a santidade de Deus e sobre a nossa enorme responsabilidade como representantes dele aqui na Terra? A lição é clara. Existe uma linha muito tênue entre servir a Deus e tentar tomar o lugar de Deus. Que o Senhor nos dê a graça para a gente sempre honrá-lo em tudo que a gente fizer. Amém?